O que a gente acha é que a gente teve um mau planejamento do Flamengo, que é algo que a gente vai poder trabalhar e preparar, vamos dizer assim, todo o plantel dos jogadores, tudo isso. A execução, nós vamos colocar pessoas capacitadas e com o nível do Flamengo. Nós vamos cobrar resultados e vamos ter metas e cobranças fortes, entendeu? Em relação, e vamos agir no momento em que os resultados não vierem, se isso acontecer, que é algo que a gente também não viu. Ou seja, nós vamos cuidar da gestão do Flamengo. Olha, o que a diretoria do Flamengo está fazendo com o Paulo Souza não tem nome. Não tem nome, eu nunca vi isso na minha vida. O que eles estão querendo fazer? Que o Paulo Souza peça demissão e aí não tenha que pagar a multa para demitir o cara? Que eles contrataram há 5 meses atrás? É isso? Porque uma coisa é a torcida, né? A torcida fazer pressão, a torcida vai na onda. Agora, a diretoria se omitir dessa forma, aí não dá. Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa, e aí antenado, beleza? Eu sou o David Sharp, você está no canal dos Antenados na Jogada e aqui torcemos sem parar. Pois é, como eu falei na abertura, eu nunca vi isso na minha vida. Nunca vi uma coisa dessa. E desde a torcida fazer isso, eu acho um absurdo. Mas tem a justificativa do Jorge Jesus. Porque o Jorge Jesus deu muito certo, como a gente vem falando aqui nos vídeos anteriores, então a torcida vai na onda. Ainda mais que a imprensa estimula e tudo mais. Renato Maurício Prado, enfim, né? Agora, a diretoria não pode fazer isso. Ainda mais a diretoria que contratou o técnico. Você jamais acredite na sua vida, jamais acredite que quando alguma coisa der errado numa companhia, a culpa não é do presidente. Jamais acredite. O exemplo vem de cima, a cobrança vem de cima. A gente tem que especular aqui, porque se eles falam que vão dar coletiva Marcos Braz, Spindel, depois do jogo de sábado, que no caso amanhã, contra o Goiás, que a coletiva vai ser do técnico e dos 2 dirigentes, juntos. Vão esperar perder o jogo para aí anunciar uma demissão do Paulo Souza, o que é uma coisa em conjunto, uma decisão em conjunto para não onerar nenhuma das partes, nem o Paulo Souza ter que pagar a multa e nem o Flamengo, porque isso não faz o menor sentido. E isso reforça o que a gente vinha falando aqui anteriormente, que o Flamengo está sem comando. Falavam que o Bandeira de Melo era o banana, que tudo podia, tudo acontecia no período dele. E está muito diferente agora? Olha as coisas que estão acontecendo. Desde a polêmica do Diego Ribas com o Vene Casagrande, quando ele foi fazer entrevista lá com o Thiago Maia, a gente fez vídeo sobre isso, tá aqui no card. O quão absurdo aquele contexto foi. Não porque o Vene Casagrande é bom jornalista ou mal, não é isso que eu estou julgando, mas um jornalista que está lá fazendo o seu trabalho por uma emissora licenciada que compra os direitos da competição, no caso da Libertadores, ele está lá fazendo uma exclusiva com o Thiago Maia, vem outro jogador, invade a área de imprensa, porque não é local de jogador que não está ali a trabalho, dando entrevista. E faz aquilo, expõe com uma câmera, filmando e expondo o jornalista, não dá. E nada foi falado, tudo ficou por isso mesmo. Ninguém se pronunciou. Eu mandei mensagem para os dois, para o Braz e para o Spindel. Não responderam, não quiseram se manifestar. Nada foi falado. A própria assessoria de imprensa do Flamengo disse que não tinha nada a se manifestar, não tinha nenhuma versão oficial do clube a se manifestar sobre aquele caso. E agora o que acontece, eu acho que... Você pensa na sua empresa, no lugar que você trabalha. Se você é chefe, se você é funcionário, imagina um funcionário, né, que é o Diego Alves, um goleiro, ele exigiu uma retratação do chefe, que é o Paulo Souza, uma retratação pública. Gente, isso não faz o menor sentido. O Paulo Souza sequer foi desrespeitoso com o Diego Alves. Sequer. Enfim, a gente nem sabe de fato o que aconteceu. Se a reunião do Diego Alves com o Bruno Spindel foi aquilo mesmo que o Paulo Souza falou, se não foi, a gente não sabe de nada. E aí cabe todo esse espaço para especulações, né? Que depois vem jogador de lá dizer que são meias verdades, que a imprensa diz. Ué,
mas ninguém sabe de nada, não tem versões oficiais do clube. Mesma coisa do departamento médico. O Marcos Braz ano passado ia fazer uma entrevista coletiva, ia dar uma coletiva depois daquele episódio do Pedro, que era para operar, não era para operar, o médico de fora disse que era para operar, ele não operou e jogou lesionado. O Landim vetou essa coletiva do Braz e ficou por isso mesmo. O Flamengo sofre hoje a mesma coisa que sofria no ano passado, nada mudou. Os profissionais de staff do Flamengo, do departamento de futebol. A execução nós vamos colocar pessoas capacitadas e com o nível do Flamengo. Mesma coisa que já falei anteriormente, no ano passado inclusive. Nutricionistas, psicólogos, fisiologistas, fisioterapeutas, médicos, todos esses. Que qualidade eles têm? Porque o problema do ano passado continua. O problema que ferrou o Renato Gaúcho, que fez o Renato Gaúcho se perder completamente no comando do Flamengo, foi esse. Que ele trocou os pés pelas mãos. E agora, a mesma coisa. 10 jogadores, 8, 10 jogadores no departamento médico o tempo todo, direto. Bom, normal isso não é, e ninguém fala nada. Gente, e aí o Diego Alves pede para o técnico se retratar. Isso não faz o menor sentido. O menor sentido. Então, se os caras falam que o futebol do Flamengo é transparente, que é profissional, que é sério, que tem cobrança, cadê? Aonde está nesse momento? E cada vez mais a gente fica ciente, né, de que o período Jorge Jesus foi realmente um ponto fora da curva, uma exceção. Que naquele momento tudo deu certo. Técnica, tática, fisicamente, tudo deu certo. Tudo, a sorte e a competência, tudo que o Jorge Jesus trouxe deu certo. E o Flamengo teve aquele desempenho fantástico. No mais, depois, lapsos, né? Nada mais do que isso. E a gente volta a ter que dizer aqui. A tal panela de 85 não existe, porque se teve essa reunião ontem entre Bruno Spindel, diretor executivo, Diego Alves, Paulo Souza e Diego Ribas, Willian Arão. Diego Ribas? Everton Ribeiro é capitão, tudo bem, mas Diego Ribas tem que estar nessa reunião? Ué, Diego Ribas, Diego Alves, o que esses caras estão fazendo ainda no Flamengo, meu Deus do céu? Complicado, antenado? Valeu, comenta aí embaixo o que você acha, apoia aqui o canal. Antenados na jogada, torcemos sem parar. E estaremos no jogo, hein? Amanhã nessa coletiva aí. O que a gente pergunta? Sugere aí pra gente. Valeu!